Fala galera, aqui é do canal Alex Offroad. Hoje a gente vai mergulhar na história de um carro que é, poxa, mais que um carro, é uma verdadeira lenda. Prontos para acelerar? Então se ajeita aí na cadeira porque a gente vai fundo na história desse carro. Um carro que dominou o asfalto do Brasil por mais de 2 décadas. E ó, não era só um monte de lata não. Era o sonho de consumo na garagem, o parceiro da família no domingão e um verdadeiro monstro que impunha respeito nas retas. Bora lá! A receita para criar essa lenda, cara, é uma das coisas mais doidas que já se viu. Imagina só, você pega a elegância, o design de um carro alemão, a carroceria do Opel Rekord C, e aí você joga lá dentro a mecânica bruta, o coração parrudo de um cowboy americano do Chevrolet Impala. Era uma mistura que no papel parecia que não ia dar certo, mas que deu certo demais. E o nome dessa mistura improvável já entregava o jogo, né? Op de Opel, mais ala de Impala e pronto, nasceu o Opala. Cara, quando esse carro foi apresentado lá no Salão do Automóvel de 1968, o Brasil simplesmente parou para ver. A GM não estava de brincadeira, era o primeiro carro de passeio dela por aqui e ela chegou chutando a porta, sabe? Tipo aquela reduzida de marcha perfeita antes da curva. E ele já chegou no mercado com opções para todo o gosto, saca? Tinha a versão especial, mais básica para o dia a dia, e a luxo, um pouco mais requintada. Mas a escolha de verdade, a que definiu o piloto, estava debaixo do capô. Você ia com motor 2.5 de 4 cilindros, mais sossegado, ou ia direto para o ronco grosso e inconfundível do 3.8, o lendário 6 cilindros? Essa era a questão. Mas a GM não parou por aí não. A família Opala começou a crescer rápido. Já em 71, o negócio ficou sério de vez. Lançaram a versão esportiva SS, para quem curtia a adrenalina, e a Gran Luxo. E, o mais importante, nesse mesmo ano veio o coração da fera, o motor 4.1, o eterno 4100. 4 anos depois, em 75, a família ficou completa com a chegada da perua Caravan, a parceira ideal para viajar, e a versão Commodoro, que era puro luxo. Então o Opala estava lá reinando absoluto, o rei da estrada. Só que, como a gente sabe, todo reinado tem um desafiante, né? E o desafiante do Opala chegou e chegou fazendo barulho, muito barulho. Do outro lado do ringue, com o V8 borbulhando, o Ford Maverick GT apareceu para a briga. A guerra pela coroa estava declarada. E agora segura aí que a gente chegou no momento nível hard sem choro. É isso aí, com o Maverick V8 na cola, tanto nas ruas quanto nas pistas, a Chevrolet tinha que dar uma resposta à altura. Então os engenheiros da GM foram para a oficina preparar o antídoto, uma receita para criar um verdadeiro matador de V8. E para entender essa receita, tá na hora do dicionário do Alex. Para encarar o V8, a GM pegou o motor 4100 padrão e aplicou o que a gente chama de veneno. Nascia o motor 250S. O segredo estava nos detalhes, olha só. Comando de válvulas com maior ângulo para deixar o motor respirar melhor, carburador de corpo duplo para alimentar a fera, taxa de compressão mais alta para a explosão ser mais forte e a cereja do bolo, a troca dos tuchos hidráulicos por tuchos mecânicos. Pensa assim, o motor trocou um sapato confortável por uma chuteira de cravo. Fazia mais barulho, aquele tec-tec clássico? Com certeza, mas a pegada era outra coisa. E o resultado dessa ousadia está aí na tela. 171 cavalos de potência pura, uma cavalaria que chegava com um coice forte. Com toda essa potência, mais um chassi que era mais leve e equilibrado que o do Maverick, o Opala SS 250S virou o predador. Ele não só competia, ele começou a caçar os V8 nas pistas. O jogo tinha simplesmente virado. Pessoal, uma pausa rápida aqui para abastecer. Se essa história tá fazendo o motor de vocês roncar mais alto, eu tô com uma meta de 1000 inscritos. Por favor, compartilhem o canal, sentem o dedo no like, que isso ajuda demais a gente a continuar acelerando, beleza? Bom, e falando em acelerar, com a moral lá em cima depois de botar os V8s para correr, o Opala entrou na sua era de ouro. Ele virou sinônimo de poder e luxo com a chegada de uma versão que era a definição de status, o Diplomata. Cara, o Diplomata era outro nível. Ele trouxe um monte de coisa que a gente nem imaginava ver num carro nacional naquela época. Foi o primeiro Chevrolet aqui no Brasil a vir com rodas de liga leve de fábrica. Vidros, travas e retrovisores elétricos, ar-condicionado que tinha saída até para o banco de trás, um luxo. E para coroar, um câmbio automático de 4 marchas da ZF, o mesmo câmbio que você encontrava nas BMWs da época, lá na Alemanha. O Opala estava em outra categoria. E assim, o Opala se consolidou como o rei do Brasil. Era o carro,
Confortável, potente, respeitado, ele reinou absoluto por muito tempo. Mas em 1990 o jogo mudou para sempre. Veio um golpe que ninguém esperava. A abertura das importações foi tipo uma avalanche. De repente, o mercado aqui foi inundado com carros muito mais modernos. E aí o nosso Opala, com aquele projeto que vinha lá dos anos 60, começou a sentir o peso da idade. Em 89, a gente deu adeus para a linda carroceria coupé. Em 91, ele recebeu a última reestilização. Em 92, um último fôlego com câmbio de 5 marchas, mas não tinha mais jeito. Era o fim da corrida para o nosso grande campeão. Pois é, o fim da produção chegou. Mas a história que esse carro escreveu, essa é imortal. E os números não mentem. Olha só isso, 23 anos. 23 anos de produção contínua. Pensa bem, que outro carro no Brasil tem uma história dessas? E se você achou 23 anos impressionante, segura essa. 1 milhão de unidades. 1 milhão de Opalas e Caravans saíram da fábrica. Pensa no que isso significa. É 1 milhão de histórias, viagens em família, primeiros encontros, sonhos realizados. É muito mais que um número. É um pedaço da história de todos nós. E para uma despedida à altura, a GM fez uma coisa especial. Lançou uma série final, para colecionador mesmo, para os fãs de carteirinha, a Diplomata Collectors. Um carro que já saiu da linha de montagem como uma peça de museu, uma verdadeira lenda. É por isso tudo que a gente fala que o Opala não foi só um carro. Ele virou parte da cultura brasileira. Era o carro do seu pai, do seu tio, o sonho de consumo de muita gente. E nas pistas, ele não só correu na Stock Car, ele praticamente criou a Stock Car. Ele é a base da categoria mais importante do nosso automobilismo. E se alguém ainda acha que o Opala era só carro de passeio, tá muito enganado. Esse carro tinha gasolina de corrida nas veias. E a prova disso veio em 1991. O piloto Fábio Sotomayor pegou um Opala, preparou o bicho até não poder mais e foi para uma pista de recorde. O resultado? 303 km por hora. 303. Num Opala. Isso não é um carro, é um foguete com placa. Uma máquina simplesmente brutal. Essa foi a jornada do Opala. Um carro que é, sem dúvida, um capítulo inesquecível da nossa história. Mas agora a pergunta é para quem está assistindo. Qual é a sua memória com essa lenda? Tem alguma história da família, uma viagem, uma acelerada que ficou marcada? Deixa a sua opinião aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Valeu, pessoal, e até a próxima!